Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os servos nascidos na sua casa e todos comprados por dinheiro, todos da casa de Abraão que eram do sexo masculino, e circuncidou-lhes a pele do prepúcio, conforme Deus lhe havia ordenado. Pai querido, diante de Ti, da Tua santa palavra, pedimos-te uma iluminação do Teu Espírito para que possamos compreendê-la e aplicá-la com sabedoria em nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos irmãos, uma das coisas que mais me chamam a atenção nas Escrituras Sagradas a respeito de Abraão é que ele é chamado de o pai da fé, mas isso não foi um título que ele recebeu gratuitamente. Abraão recebeu o título de pai da fé, embora esse não seja, a meu ver, o título mais importante dele. O título mais importante para mim que Abraão recebeu foi ser chamado amigo de Deus. E ser amigo de Deus significa dizer que é gozar de uma proximidade, de uma intimidade. E ninguém goza de uma proximidade ou intimidade com Deus se não é obediente. E nós aprendemos à luz da palavra de Deus que o cristão precisa ser obediente. Deus chamou Abraão e disse que nele, na sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus estabeleceu um pacto. A partir de agora, eu faço uma aliança contigo. Tu serás pai de uma grande nação. Reis poderosos sairão de ti. Tu serás uma grande nação. Eu te darei a terra de Canaã e a tua descendência. Então Deus estabeleceu um pacto. A partir de agora, todo menino, todo sexo masculino que sair das tuas entranhas, tu irás praticar a circuncisão nesta criança no 8º dia. E Abraão recebeu essa informação, e Abraão tinha 99 anos de idade, só tinha um filho, Ismael, que era filho de Agar, uma egípcia, mas não era em Ismael que vinha a promessa era para o filho que viria. Ismael já tinha 13 anos, quando Abraão recebeu esta palavra do Senhor. E o que me impressiona nessa narrativa do capítulo 17 de Gênesis, é que quando Abraão recebeu essa informação do Senhor, ele obedeceu no mesmo dia. No mesmo dia. Não deixou para amanhã, não deixou para depois, no mesmo dia. Então ele chamou todos os homens da sua casa, praticou a circuncisão em todos eles, no seu filho Ismael, todos os homens, ele mesmo foi circuncidado, porque a partir dali, todos os homens da sua linhagem, comprados, que fossem escravos, que fossem estrangeiros, mas que estivessem na sua casa, teriam que obedecer a esta ordem do Senhor. Hoje os cristãos não praticamos a circuncisão, mas nós praticamos o batismo, que é uma ordem do Senhor Jesus para nós. Nós, os cristãos, hoje, participamos da celebração da ceia do Senhor, porque é uma ordem do Senhor. E a lição que precisamos aprender com Abraão é sobre obediência. Deus prefere obediência ao culto que prestamos a Ele. Você sabia disso? É muito mais importante para Deus eu ser obediente a Ele do que, por exemplo, vir à igreja. Eu não estou dizendo que os irmãos não devam vir à igreja, não devam vir ao culto, mas ser obediente é mais importante do que o culto que nós prestamos a Deus. O profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós lemos assim: por acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Ou seja, é melhor obedecer a Deus do que prestar um culto a Ele. Deus está muito mais interessado em você ser obediente a Ele do que você trazer os animais em sacrifício, matar um animal, a gordura do animal e oferecer em sacrifício para Ele.
Ou seja, nos dias de hoje, Deus prefere que você seja obediente do que certos cultos que prestamos a Ele, que às vezes é apenas fruto do nosso lábio e não é do nosso coração. Em outras palavras, Deus prefere que sejamos obedientes. O profeta Isaías, no capítulo 1, dos versos 11 a 14, nós lemos assim: o Senhor pergunta: para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos e carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim o incenso é abominável, luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas. Estou cansado de suportá-las. Então, na igreja de Jesus hoje, a igreja moderna acha que o louvor é mais importante de tudo no culto. Não, o mais importante é que sejamos obedientes a Deus. E quando nós lemos esse texto a respeito de Abraão, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas é que precisamos obedecer a Deus imediatamente. Não podemos deixar para amanhã. Abraão não deixou para amanhã. No mesmo dia que ele recebeu a ordem do Senhor, ele obedeceu e praticou aquilo que Deus pedia que ele fizesse. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que ele consagrou a sua vida e seus bens. Todo escravo fazia parte dos bens da casa. Então Abraão não quis a bênção só para si, ele consagrou seus bens ao Senhor. Então a mensagem para nós hoje, homens e mulheres do século 21, a pergunta é essa: os nossos bens, a nossa propriedade, os nossos recursos financeiros são consagrados a Deus? Os recursos que estão na minha conta bancária são consagrados a Deus? Hoje há um clamor pela propriedade. Nós queremos vida boa, nós queremos vida confortável, nós gostamos de viajar. Mas será que os nossos bens são consagrados a Deus, como fez Abraão? Nós queremos muito receber bênçãos, mas será que somos bênçãos na vida das pessoas? E a terceira lição que eu vejo nessa história de Abraão é que ele não quis a bênção só para si. Ele quis que o escravo que estava na sua casa, que o filho que estava sobre a sua casa, que as pessoas que estavam ao seu redor recebessem a mesma bênção que ele tinha. Algumas pessoas me perguntam assim: pastor, eu sou casada com um homem não crente. Será que este homem não crente é abençoado? Eu digo, à luz da Bíblia, sim. Ele é um homem de sorte. Porque o marido não crente, nos diz a Bíblia, é abençoado pela esposa crente. E os filhos desse casal não são impuros, não são imundos, são santos por causa daquele crente. Então, quando você é um servo do Senhor que mora numa casa e só você é um servo do Senhor, as pessoas que estão naquela casa, de alguma forma, são abençoadas por causa da sua vida. Você já tinha pensado nisso? Então aqueles servos de Abraão foram abençoados simplesmente porque Abraão resolveu obedecer. Toda a sua casa foi abençoada. Às vezes eu passo nas ruas, eu estou indo no meu carro e vejo alguns adesivos nos carros que estão na minha frente. E um dia eu vi um adesivo que dizia assim: sou abençoado. Ah, como todo mundo quer ser abençoado. E eu fiquei pensando, por que essa pessoa não escreveu assim: eu sou um abençoador. Eu sou um abençoador. Eu quero ser fonte de bênção na vida das pessoas. Abraão foi isso na vida das pessoas. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Às vezes nós vamos fazer algum evento aqui, vamos
participar de um cursilho ou de um acampamento da igreja, acampamento das crianças. E às vezes você tem um poder aquisitivo melhor do que outros. Algumas pessoas não podem fazer a sua inscrição, mas você pode abençoar outra pessoa. Olha, eu não vou participar deste evento, eu não poderei participar, mas aqui está, eu estou pagando a inscrição de alguém. Isso é ser bênção na vida daquela pessoa. Há uma pessoa que foi desalojada da sua casa, não tem onde morar, mas eu tenho um quarto lá na minha casa. Meus irmãos, essa semana eu fiquei sabendo, o irmão Geraldo, membro da nossa igreja, ele é nosso funcionário lá no Cetro, e nós, um dos nossos funcionários, nós demitimos, e ele ficou sem ter onde morar, e o Geraldo deu a casa dele para esse cidadão morar, e o Geraldo está dormindo lá no Cetro. E quando o Geraldo não puder mais estar conosco, não vai ter onde morar. Aí essa semana ele pediu permissão lá para o cidadão. Você tem um quartinho aí para eu poder dormir? Na casa dele. O Geraldo é desse jeito, esse membro aqui da nossa igreja. O Geraldo é essa pessoa que, se ele tiver com fome, ele tiver um pedaço de pão, e o outro estiver com fome, ele dá o pedaço de pão. Foi isso que ele fez. Geraldo deu a casa dele para o cidadão morar e está dormindo lá no Cetro. Eu não sei se os irmãos sabiam disso. Isso é ser bênção na vida das pessoas. Eu não quero receber apenas, eu quero ser bênção na vida das pessoas. Esta semana, a nossa igreja, de alguma forma, foi bênção. Porque nós temos um acampamento, onde nós fazemos os nossos eventos, cursilhos, encontro de casais, acampamento das crianças. E quando as igrejas pedem aquele local, nós alugamos, nós locamos. E a ordem dos pastores queria um local para fazer o retiro, nós cedemos aquele espaço gratuitamente, porque os pastores não tinham como bancar. E nós estivemos lá acompanhando aquele trabalho, e como aqueles homens e mulheres, pastores e esposas, estavam felizes, primeiro com a beleza daquele local, e todos que vieram falar conosco estavam com gratidão no coração pela existência desta igreja que possibilitou que eles lá estivessem sendo abençoados naquele local que é local de bênção. A igreja estava abençoando aqueles pastores. Isso é ser bênção. A igreja é bênção quando sustenta missionários. A igreja é bênção quando ajuda alguém necessitado. A igreja é bênção quando oferece a sua casa para alguém que não tem onde morar. Sejamos bênção, ao invés de querermos receber bênção. Precisamos ser como Abraão. Eu quero ser como Abraão, que obedeceu imediatamente. Mas eu quero ser, sobretudo, como Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E hoje, quando a igreja se encontra e se reúne para celebrar a ceia do Senhor, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me a ser obediente, como o Senhor Jesus foi obediente às ordens do Pai. O Pai disse: vai lá, desce lá, vai buscar esses perdidos, sofre por eles, morre por eles, resgata-os por amor do meu nome. E Jesus obedeceu. O Filho desceu a essa terra e deu a sua vida por nós. Então, quem é discípulo de Jesus deve estar muito mais preocupado em obedecer o que Jesus quer que você faça do que prestar um culto a Ele. O nosso culto deve ser fruto dos nossos lábios, mas sobretudo do nosso coração. E o nosso coração precisa estar sempre sensível a saber o que é que Jesus quer que nós façamos. Queridos irmãos, nós estamos nos preparando para inaugurar este santuário que não foi inaugurado ainda. Nós estamos escolhendo uma data, a data de março do próximo ano. No dia 6 de março de 2018, esta igreja completará 25 anos de organizada. É uma jovem igreja.
Naquela data, nós queremos inaugurar este santuário para o louvor e a glória do Senhor Jesus. Mas para isso, precisamos que os membros e congregados desta igreja sejam sensíveis à voz de Deus, sejam obedientes a Jesus. Vamos fazer deste lugar que é tão bonito, as pessoas ficam tão encantadas com este lugar. Nós que já estamos aqui, talvez a gente nem perceba mais esse encantamento. Mas as pessoas que visitam esta igreja ficam assim, acham esse talvez o templo mais bonito desta cidade. Mas isso foi feito para Deus, para o louvor da sua glória. E nós queremos que este templo seja mais bonito ainda. É por isso que estamos desafiando todos os membros dessa igreja, membros e congregados, a que envidem todo o esforço para que possamos completar a galeria, o tablado, que coloquemos as poltronas no lugar, e que você, quando for desafiado a contribuir, a colaborar, devolvendo ao Senhor os seus dízimos e uma oferta específica, porque uma coisa é dízimo, a outra coisa é uma oferta específica. Pastor, aqui está a oferta específica para o aniversário da igreja, aqui está a minha oferta para o jubileu de prata da igreja. Eu quero ver esta igreja linda, mas esta igreja é mais linda ainda quando todos os membros dela são cristãos obedientes. Sejamos todos obedientes como foi Abraão, que quando recebeu a voz de Deus, a promessa de Deus, obedeceu no mesmo dia. Não deixou para amanhã, não deixou para o mês seguinte, não deixou para o ano seguinte, mas obedeceu imediatamente. Então, quando o Senhor falar ao seu coração, obedeça. Entregue a Ele o que Ele quer que você faça. Faça para Ele o que Ele pede que você execute. E você será abençoado, mas muito mais do que isso, você será abençoador. Escreva lá, coloque um adesivo no seu carro: eu sou um abençoador, porque eu tenho recebido tantas bênçãos de Deus, e eu quero ser fonte de bênção na vida das pessoas. E que esta igreja continue sendo uma igreja generosa, uma igreja fiel, uma igreja que ame a Jesus, uma igreja que ame aos perdidos, uma igreja que ame a obra missionária. E ela nunca será uma igreja pobre, ela é uma igreja rica, porque todo aquele que é generoso em contribuir é rico. O exemplo maior é Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Que Deus abençoe a Igreja Batista do Calhau. Que Deus abençoe todos os membros congregados desta igreja. Que Deus abençoe as nossas famílias. Amém.